Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e a gente está, como sempre, aqui na de casa, nesses ambientes maravilhosos, e hoje é um programa especial porque nós vamos falar sobre um tema que todo mundo se interessa. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não tenho isso, outros, o outro tem mais do que outras pessoas, e a gente vai desmistificar um pouco os meus dois super convidados aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade, sobre ócio criativo e principalmente o como isso está relacionado à questão da inteligência emocional e outros aspectos do desenvolvimento humano. Então eu estou aqui do meu lado com o Paulo Valengo, que é um grande amigo, né? Nós somos compadres já, né, Paulo? Já damos aula há tanto tempo, já trabalhando, nós fizemos faculdade juntos, né? Por incrível que pareça. Faz tempo, né? faz tempo. É uma jornada e tanto, né? Quando eu estou dando aula e falo assim, olha, eu já dou aula há 27 anos, estou na faculdade há 27 anos, ou então trabalho com publicidade há 30 anos, aí as pessoas falam, tá bom, né? Porque é mais idade do que os nossos próprios alunos, né? E um super cara, né, na área de criatividade, principalmente um pesquisador nessa área de ócio criativo, que é o Roberto Loureiro. Roberto. Obrigado, Ari. Obrigado. O programa para mim super tranquilo. Às vezes eu falo que alguns programas são diferentes porque a gente tem pessoas que já têm uma certa intimidade, que a gente já conversa, e temas que a gente tem uma certa afinidade. Então, assim, quando vem Flávio Maneira, por exemplo, o Flávio foi meu aluno, é neurocientista, a gente vai falar de neurociência. Ok, tá tudo certo. Aqui é uma praia que todos nós navegamos, que é a criatividade, né? Então, embora eu trabalhe com neurociência hoje, dê palestras, treinamentos, o meu campo de base, né, onde tudo começou, foi a área de publicidade, a área de criatividade, né? Então, estar aqui com vocês dois é muito prazeroso. E na semana passada a gente estreou um programa, na verdade na semana retrasada, né, a gente estreou uma ideia nova no programa, que é fazer a versão compacta, né, de meia hora que vai para a televisão, e a versão mais estendida. Então, se você estiver assistindo esse programa na televisão e por acaso achar que faltou alguma coisa, não tem problema, é só ir lá no pessoasdevalor.com.br e ver a versão integral desse nosso bate-papo. Eu queria começar, Roberto, com você. Assim, existe uma coisa que é criatividade e que está muito relacionada à inteligência emocional, porque tem a ver com essa coisa de certa forma, desenvolver as emoções e tudo mais, e muitas vezes as pessoas mais racionais, elas acabam tendo um pouquinho de dificuldade. Eu vejo que existe como se fosse uma personalidade das pessoas criativas, que depois também entra com o Paulo aqui essa questão do bom humor, né, que sempre tem as tiradas, né, das pessoas que são criativas, a gente sempre fala, né? E como que funciona essa relação, né, da criatividade com a personalidade da pessoa? Realmente existem pessoas que nascem com o dom da criatividade? Isso é um fato ou é um mito? Então, Maria, deixa eu citar um pouquinho, para quem está nos assistindo, essa ideia, esse conceito do ócio criativo. Na verdade, essa terminologia ócio criativo, ela é uma patente, vamos dizer assim, do professor Domenico De Masi, é um professor italiano ligado à Universidade de Roma, La Sapienza, e quando ele coloca a ideia do ócio criativo, é importante situar o seguinte, que ócio criativo é uma coisa, ociosidade é uma coisa completamente diferente. E ele, para formatar esse pensamento do ócio criativo, ele fez uma junção de 3 variáveis. Um trabalho que você realiza, e esse trabalho gera riqueza, tá? Um trabalho que nele você aprende, então tem um componente aí de conhecimento embutido, e um terceiro componente que é extremamente importante é que esse trabalho que nele você aprende possa te dar uma sensação de prazer, né, de lazer. Ele, na formatação do livro, ele chama lazer. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu tomei o cuidado de substituir a palavra lazer pela palavra prazer. Pronto, porque eu entendo que ela é mais adequada à nossa cultura, né? Então, o ócio criativo nada mais é do que você exercer uma atividade que nela você possa aprender, tá certo? E que te dê uma satisfação assim prazerosa de estar tendo um trabalho realizado em consonância com uma boa qualidade de vida, que é uma coisa que a gente busca hoje nas empresas, né? Infelizmente, muitas empresas ainda presas a um modelo tradicional, industrial antigo, sentem resistências em criar um habitat propício à criatividade. E quando você analisa o mundo que nós vivemos, hoje a bola da vez, a moeda é o pensamento, é a criatividade, né? Eu acho que nós já passamos aquela época, aquela fase da mão de obra, e hoje o que nós pregamos na universidade, nas empresas, é a substituição do músculo pelo conhecimento.
Então, acho que ficou para trás a mão de obra e hoje o que nós queremos é um cérebro de obra, é um coração de obra. Existe, inclusive, um pensamento que eu trouxe outro dia num dos programas, do Harari, que fala sobre essa questão do ponto de singularidade. Assim, daqui a uns 20 anos, os computadores, os robôs vão estar praticamente fazendo o que um cérebro humano faz, né? E aí a gente vai ter, aí, de repente, uma geração inteira de inúteis, porque assim, a gente está num processo de educação que é ensinar o cara a mexer no Photoshop e daqui a pouco o Photoshop ele vai ser um Instagram, ou seja, ele já produz tudo automaticamente, né? Aí os templates dos sites, então fica tudo muito pré-pronto. Aí automaticamente a gente acaba valorizando as relações humanas e o conhecimento humano, que é, por exemplo, a criatividade, esse lado da criatividade. Paulo, você já com 30 anos aí de profissão, né? A gente assusta, né? Quem olha assim essas pessoas mais novas, né? Como nós três, a gente não imagina, né? Que a gente já trabalha tanto tempo. Como diz o Cordella, a gente começou cedo. Né? A gente começou cedo. Mas assim, o universo da criatividade sempre foi muito ligado à publicidade. E aí eu vejo e ouço alunos falando assim, eu queria fazer publicidade, mas eu não tenho criatividade, eu não sou criativo. Criatividade se aprende? Então, ou é uma característica inata do ser humano? Tem duas coisas aí, né? Primeiro, essa relação que você falou de, para trabalhar com criatividade eu tenho que ir para a área da propaganda, por exemplo, ou algumas afins, e isso é um mito, né? Na verdade, se usa muito criatividade em propaganda, mas as outras profissões, as outras áreas necessitam de criatividade o tempo todo. Então, essa história de, agora, quem foi para propaganda e fala, meu Deus, preciso de criatividade para tudo e não sou criativo, que você falou no início, né? Nasce com o dom, criatividade se aprende, criatividade se desenvolve, né? Criatividade se treina. Um curso de idiomas, por exemplo, se você acha que você estudou 1 ano e aí você não pratica, né? Estudei lá e tal. A gente está falando então assim de uma coisa que é muito mais uma habilidade do que, por exemplo, um dom. Porque, na verdade é um dom porque todo mundo nasce criativo. Pronto, exatamente. Porque legal, na verdade, isso é importante. Não é que vou ser que estou aprendendo a ser criativo a partir de que eu entrei numa escola, fiz um curso, ou fiz alguma atividade. Não. Todo mundo é criativo. O problema é o quanto que você desenvolve ao longo do tempo. São níveis de criatividade. O quanto os ambientes, né, que você está inserido vão te estimular a ser criativo ou não. A pessoa é contador e fica lá carimbando papéis a vida inteira ou mexendo num software lá lançando documentos, de repente essa pessoa não está colocando em prática a criatividade dela, né? De escola mesmo, né? Algumas escolas estimulam a criatividade. Vamos fazer aqui uma analogia com um desenho de uma árvore. Se a professora pede para os alunos pintarem uma árvore, né? Não vou nem falar, né? Vamos pintar uma árvore. Já está lá o desenho pronto, o contorno e tal. Vamos pintar a árvore. As crianças têm a tendência de pintar o tronco marrom, né? As folhas verdes. A rosa vermelha. Se for a rosa vermelha, se for uma macieira, as maçãs são vermelhas. Né? Aí, e se vai lá o fulaninho, o garotinho que pinta o tronco de roxo, né? As folhas maçã verde, a maçã, né? Nem pode ser preta, né? Pode, aí qual é a tendência, talvez, espero que as escolas não estejam fazendo mais isso, né? Olhar e falar, olha, ou tá errado ou vamos mandar ele para psicóloga, né? Dar um aviso para os pais, olha, ele está com algum problema em casa, né? Porque não, isso é experiência, é tentativas. E por que tem que ser sempre aquele modelo convencional? A gente tem que treinar, a gente tem que experimentar. Sim. Agora, legal uma coisa que você falou, Roberto, aí puxando um pouquinho para essa tua primeira fala, porque realmente as pessoas confundem muito essa questão do ócio criativo com a questão da ociosidade. E assim, uma coisa que me vem muito, que era legal a gente falar também para os nossos telespectadores, é que assim, muitas vezes a ociosidade gera estresse. Nem sempre a pessoa, por exemplo, está ociosa, né, que é diferente, por exemplo, de trabalhar num ambiente criativo, ela está à vontade, né? Porque às vezes, principalmente hoje, a gente vê muitas pessoas sofrendo por causa dessa coisa da economia, do desemprego, tudo. E aí você fala assim, pô, não tem como essa pessoa, por exemplo, que está desempregada, tá curtindo esse momento. Claro. Então, nem sempre a pessoa está, por exemplo, de férias ou ela está parada, significa que ela vai estar
por exemplo, num ambiente natural, num ambiente saudável, por exemplo, para estar criando, né? Eu só queria complementar o que o Paulo falou. Eu também entendo assim, eu acho que todos nós nascemos, e acho que o Papai do Céu foi bastante generoso, ou é generoso, que quando nós nascemos, nós já trazemos a criatividade embutida. O problema é que ao longo da vida, é a professora, é a tia do colégio, aquela coisa toda, em casa, essa criatividade ela vai ficando travada. Daí, pronto. Não mexe nisso. E aí você vai passando, né, vai evoluindo, e aí você chega às vezes na universidade, pô, a gente está nesse ambiente, e às vezes a própria universidade, que devia ser um habitat propício a essa ampliação, é fileira assim no dia de prova, fileira não, senta aqui, aquela coisa toda. Quando na empresa, hoje eu quero mais que você se comunique, que você troque, que você compartilhe, né? Então eu vejo assim, você nasce com a criatividade embutida, tem toda uma vida para desenvolver, só que ainda a gente está preso a alguns paradigmas que precisam ser repensados. Na empresa, Ari, eu vejo assim, existe ainda muitas situações em que a pessoa tem essa vontade de ser criativa, mas ela é praticamente conduzida a seguir padrões que deram certo no passado. Ou podada também, né? A gente acaba reproduzindo muito também, né, Roberto? Assim, eu vejo, por exemplo, eu comento às vezes aqui no programa a questão da lei do sucesso, a lei do triunfo lá do Napoleão Hill. Então, assim, ele entrevistou pessoas, próprio Pai Rico, Pai Pobre, né, Mente Milionária, são modelos assim, olha, siga esse modelo para você dar certo. Né? Aí, olha, para ser feliz, aí vários livros, né, que a gente chama de livros de autoajuda, falando para as pessoas, olha, siga esse manual e vai dar certo, como se todo mundo fosse igual. E como se fosse uma fórmula que se você aplicar aquilo, né, vai chegar, né? As pessoas são diferentes, né? Eu não sei exatamente quem falou essa frase, mas eu entendo, é uma frase de efeito, ela ganhou uma repercussão incrível, e todos nós conhecemos, o nosso telespectador também, que diz o seguinte: time que está ganhando, não se mexe. Eu não sei quem colocou essa frase, eu sei que ela ganhou uma repercussão, e você ouve essa frase desde político até em técnico de futebol. Eu que venho da administração, um pouco da sociologia, entendo como sendo uma das frases mais mentirosas, porque o que deu certo ontem não é o que vai dar certo hoje. O mundo aí fora está mostrando isso para a gente, né? E tem um detalhe. O executivo, até pelo medo do errar, ele preserva o conservadorismo. Não é por isso que a gente diz que um executivo, de 10 tentativas, ele acerta 9. O criativo, de 10, ele acerta 1. Mas essa uma que ele acerta tem realmente uma repercussão extremamente interessante. A gente costuma falar em sala de aula para os alunos, né? Da quantidade que vem a qualidade. Não adianta assim, né? Você tem lá um desafio, precisamos, né? Vamos pensar em algumas ideias, né? Para solucionar o problema que foi colocado e tal. Aí, uma ideia, 2 ideias, eu falo, como é que eu vou ter parâmetro para comparar se você não produziu quantidade? A gente precisa. E assim, para sair a boa ideia, as mais ou menos ou as ruins têm que sair primeiro. E um detalhe, hein? Essas boas ideias que o Paulo fala não necessariamente vêm da academia. Às vezes uma pessoa que tem um nível cultural um pouco menor, né? Academicamente falando, claro, de repente, ele, por estar vivendo o dia a dia de uma operação, que às vezes é distante da nossa, ele tem uma sacada, um insight que de repente você não conseguiu perceber. Então, a criatividade, complementando uma pergunta, Ari, ela está permeada em toda e qualquer pessoa. Numa criança, num adolescente, numa pessoa adulta, numa pessoa da chamada terceira idade, porque enquanto você está com vida, potencialmente criativo você é. Então a criatividade Agora, se vocês me permitem, assim, até porque eu gosto muito de fazer isso no programa, porque a gente tem pessoas de diversas áreas, diversos níveis. Então, tem muita gente da área de saúde, médicos que assistem, programa, psicólogos e tal, mas também tem aquela senhora lá, de repente, do curso da terceira idade que está lá querendo se informar, que gosta do programa por conta dos temas. Assim, como que a gente pode definir a criatividade? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, né? Não a definição, mas a opinião de vocês, porque a definição, claro, vai lá, bate um Google e descobre. Mas o que é criatividade? O que é criatividade para essa pessoa? De repente é fazer um bolo diferente? Assim, o criativo é ser diferente? O que seria a criatividade para vocês? Eu acho que a criatividade é você, de repente, perceber aquilo que todo mundo viu, mas não teve aquela sensação de ter formatado uma ideia.
Agora, quando a gente fala em ideia, o Paulo acho que vai concordar comigo, a ideia também não é simplesmente você ter a ideia e pronto. A criatividade exige uma coisa chamada concretude também, né? Ou seja, você teve a inspiração, mas é importante que essa criatividade ganhe um corpo, seja materializada e colocada em prática. Então, para mim, a criatividade é alguma coisa assim, que você, de repente, percebe alguma coisa em que a grande maioria conviveu com aquilo e não soltou aos olhos. E pode ser uma coisa extremamente simples, está na nossa frente, mas às vezes porque estamos presos a paradigmas passados, antigos, a gente às vezes não tem essa liberdade, esse risco de olhar e falar, puxa vida, ali tem uma ideia que ninguém pensou. É o que está acontecendo muito hoje com as startups, né? A gente criando coisas... Mas aí assim, Roberto, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa mais ousada, uma pessoa que faz algo diferente. O que seria, por exemplo, esse criativo? Eu acho que ela tinha que se sentir incomodada com a rotina dela, né? Por exemplo, falou lá, fazer um bolo diferente, né? Sempre o mesmo bolo, sempre da mesma forma que eu faço esse bolo. A gente fala bolo, mas pode ser o dia a dia mesmo. A pessoa sai, vai sempre, sei lá, na padaria fazendo o mesmo caminho, né? Encontra sempre as mesmas pessoas porque ela sempre vai no mesmo horário. Eu até achei interessante a forma que você colocou, que você falou assim, de repente a gente precisa se sentir incomodado. Assim. Você acha que, de certa forma, uma pessoa hoje que está nos assistindo, que está numa zona de conforto, que a gente fala lá na psicologia, ela sair da zona de conforto, de certa forma, tem a ver com essa questão da criatividade? Assim? Tem. Eu sei que é difícil sair da zona de conforto porque o cérebro é assim, né? Ele não quer trabalhar, ele quer estar lá descansado, a gente já sabe os processos como funcionam, então o cérebro te direciona a isso, né? Faça assim porque a gente já conhece, né? Agora o novo, desconhecido assusta um pouco. Aí a pessoa, opa, vou ter que me arriscar, pode dar errado, aí fica com medo. E o ponto X da questão é até quando essa zona de conforto vai se manter, né? Porque de repente ela pode acabar em curto prazo e você de repente ter que abrir mão rapidamente de velhas táticas para buscar o novo. Se você não está preparado para isso, então por isso que o treino tem que ser constante, sabe? Sempre pensar em novas possibilidades. Vou dar um exemplo assim que me marcou assim, né? Minha filha é pequena, você tem uma filha pequena, e eu acho que eu fazia uma sacanagem com a minha filha, que era aquela questão dos quebra-cabeças, né? Tem lá, né? Encaixou a pecinha, encaixou com a outra, e aí formou aquela figura. Aí encaixa a pecinha, tá, a mesma coisa. Aí eu falei, pô, chega uma hora que ela fazia assim, né? Assim, tá. Aí eu virei o quebra-cabeça. Falei, agora monta, eu quero ver. Ela não está vendo nada, é a mesma textura para todas as peças, pelas formas. Aí você começa a colocar outros desafios. E aí o teu cérebro, que já sabia ali automaticamente como montar aquilo, ele é forçado a fazer novas conexões. E aí é um desafio. Tudo bem, chega uma hora que ela já também nessa etapa, você fala, já peguei a manha e tal. Mas é isso, sabe? Aí você se colocar alguns desafios no dia a dia. Agora, quando o Roberto fala dessa questão do ócio, né? Vamos partir um pouco para esse ambiente da administração até, né, do ambiente de trabalho. Assim, é incontestável que os ambientes mais leves, mais arejados, que tem menos pressão, uma menor pressão, funciona melhor para a criatividade. Ou isso também é um mito? Não, assim? não é mito não, é verdade e a recíproca também é verdadeira, né? Deixa eu te dar um dado, 75%, e o número é grande, 75% das pessoas que de forma livre e espontânea estão deixando as empresas hoje, isso eu falo por conta de pesquisas que a gente monitora e faz, quando você vai fazer uma entrevista e diz, olha, conta para mim, por que você está querendo nos deixar, né? É porque você mudou, a tua casa está mais longe da empresa, é porque você ficou descontente com o nosso restaurante, é porque a nossa assistência médica não mais te atende? Nenhum desses itens é o mais votado ali. O mais votado é o seguinte, olha, eu quero deixar essa empresa, adoro a empresa, mas é porque eu não consigo trabalhar mais com aquele meu chefe que me poda toda e qualquer forma de buscar o novo, de um projeto diferente. Que limita, eu não estou mais aqui para bater carimbo. E aí entra naquela questão do prazer que você falou. Exatamente. Se o trabalho não te dá mais prazer, né? Trabalho, tudo bem, tem uma coisa, né? Um nome, trabalho, vou lá, trabalho, volto cansado para casa e tal. Mas ele tem que ser prazeroso. Essa questão do ócio, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui?
É ócio. Estamos trabalhando, Estamos trabalhando. aprendendo e estamos curtindo. A gente precisa de momentos assim. Sim. E tem gente que acha que a gente não está trabalhando, só o Ari está trabalhando porque ele é o dono do programa. E só para fechar, como a matemática ela é fria, né? Você fala 75%, que é um número bastante alto. Não existe 7 pessoas e meia. Ou são 7 ou são 8. Vamos arredondar para 8. Significa, na prática, dizer o seguinte, que de 10 pessoas que você admite, você treina, você desenvolve e 8 saem porque não estão mais felizes naquele seu ambiente de trabalho. Muito bom. Ó, eu vou fazer um intervalo rapidinho, porque o programa tá explodindo o horário do bloco, a gente volta já já com pessoas de valor. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e você já sabe, www.pessoasdevalor.com.br, você consegue assistir esse e os outros 80 programas que já estão lá no site. A gente já tem 80 programas no ar, o que é muito orgulho. Quando a gente começou a falar sobre esse tema, né, já que a gente está falando de criatividade, a gente propôs, né, para a direção da universidade, né, da casa, falou, olha, vamos fazer um programa abordando esse tema. A professora Lúcia, que é presidente do Instituto, ela é psicóloga, também a Silvia também é educadora, então assim, o Marcelo, né, todos eles relacionados à educação, falaram, não, puxa, legal, vamos fazer. E o programa deu super certo. Por incrível que pareça, tem muita gente que assiste o programa. Alguns dizem que eu dou sorte porque eu entro antes do Armando Gomes e depois do Jadir, que são 2 grandes audiências. Mas às vezes a gente aproveita as oportunidades também, tem a ver com criatividade, né? Então a gente já, assim, em um ano de programa, a gente já está com a audiência do Fronteiras e do Armando Gomes juntos, né? Então, claro, né? Vamos lá. E lógico, a qualidade dos nossos entrevistados, né? Que é muito legal. Eu até fico sempre pensando, quando eu vou fazer esse convite, tem tantas pessoas, né, que a gente já trouxe para o programa e a gente quer trazer, e a gente sempre fica pensando, né, o Paulo mesmo imagina, a gente é compadre, né, Roberto, a gente já está há tanto tempo, e aí fica, poxa, vamos trazer tal pessoa, vamos falar sobre tal assunto, mas vocês não têm ideia, assim, de quantidade de pessoas de assessorias de imprensa tal, na área de saúde tal, que ficam ligando, olha, quer encaixar o doutor, não sei o que, tarará, porque o programa acabou tendo essa aceitação, tá, tem uma aderência legal, e aí a gente então intercala, porque senão a gente ia ficar falando só de um tema o tempo inteiro, também ia ficar um pouco cansativo, né? Então aí tem várias pessoas que estão na lista que vão passar pelo programa, assim, que já estão até agendadas, grandes nomes internacionais. Semana que vem mesmo a gente está gravando num congresso internacional em São Paulo, já teve vários entrevistados que a gente até entrevistou em inglês, né? Porque eles eram de fora. Então assim, a gente conseguiu fazer um negócio interessante e de certa forma criativo, né? Porque foi abordar uma coisa diferente, né, do que estava aparecendo na televisão, né? Isso eu acho que tem a ver também. Agora,
vocês consideram, vamos falar um pouco de geracional, porque não tem como não falar de novas tecnologias, do impacto que essas novas tecnologias têm. A gente fala de inteligência artificial, já citei Harari no primeiro bloco, né? Como que vocês veem daqui para frente? Assim, essas novas tecnologias, elas vão facilitar ou vão atrasar, de certa forma, a criatividade? Porque tem muitas coisas que as máquinas ou os cálculos estão sendo substituídos, né? A própria programação já tem muita coisa, né? E eu fico imaginando daqui a um tempo esse ponto de singularidade aí que os grandes doutores falam, né? Do momento que a gente vai virar uma máquina e a máquina vai virar uma pessoa, né? Como que vocês veem isso? Assim, é promissor esse ambiente da criatividade? É um preset ali, um features que vai durar enquanto tiverem seres humanos ou está acabando? Assim, as pessoas estão menos criativas? Eu acho assim, Ari, eu acho que a tecnologia, que nem você citou, ela pode ser uma oportunidade e uma ameaça. Aí vai depender de cada pessoa. Eu sou bem-vindo à tecnologia. Eu acho que ela tem tudo para não só tirar aquele trabalho braçal que nós já conversamos, como para, de certa forma, facilitar a vida humana, proporcionar à pessoa um tempo livre maior, né? Há pesquisas, e o próprio Demasi acentua bastante isso, essa tendência que nós temos de ficar muito tempo preso no escritório, com as novas tecnologias, com tudo que há hoje no mercado, isso você tem chance de ter uma otimização do teu tempo muito maior do que você tinha no passado, né? Então, esse overtime de você esquentar a cadeira no escritório tem que ser repensado. E, pelo que eu vejo hoje do jovem especial que está fazendo um processo aí de formação acadêmica, está começando o mercado de trabalho, ele quer aliar um desenvolvimento profissional com esse seu tempo livre, com essa qualidade de vida, para que justamente ele possa ter condições de ter mais tempo de criação. Então, a tecnologia pode ser um fator de ameaça para algumas pessoas, como pode ser um fator que vai alancar uma geração completamente diferente, nova daquilo que nós já vivemos. Então, eu vejo a coisa desse lado. Porque tem, Roberto, desculpa até interromper, mas tem, por exemplo, essa coisa das crianças, das novas crianças. Eu estou com uma criança pequena em casa, tal, a filha do Paulo já é maior, né, já está numa outra geração, mas eu vejo assim, não pode colocar na frente do celular, não pode colocar na televisão, tem que estimular. Aí a gente vai lá, compra jogos educativos, e aí de repente está brincando com coisas que desenvolvam a área motora e tudo mais. Até por ser neurocientista, isso para mim é fundamental. Mas aí eu fico pensando, poxa, eu não consigo fazer minha filha dormir sem estar assistindo o YouTube. Quero ver vídeo papai e ponto final, né? Aí eu fico pensando, será que, e até outro dia conversando com o Roberto, né, Roberto Debs, que faz o programa também, será que também não estão sendo criadas novas sinapses? Assim, então, o ambiente de criatividade vai ser uma outra coisa? Não sei se entende onde eu quero chegar. Será que a gente chega nesse ponto, assim, que a tecnologia, não no sentido de limitar, mas de despertar outros presets nesses cérebros dessas gerações? Eu entendo que sim. Não sei a opinião do Paulo. Sim. É porque a gente sempre fica preocupado, né? A tecnologia, né, está fazendo tudo e a gente não está fazendo mais nada, né? Tudo é a tecnologia que está fazendo pela gente. Eu não vejo assim. Acho que a tecnologia dá novas possibilidades. As pessoas que estão acostumadas com um tipo de procedimento têm que se adaptar, mas essas gerações que chegam aí, que você falou até da sua filha e tal, elas já chegam com uma outra pegada, assim, porque ela já entende que aquilo funciona daquele jeito e já pegou. A gente tem que aprender. Eu não ensinei ela a usar um smartphone. Ela vai lá, libera o smartphone, eu fico, e é bem assim, quem que ensinou isso, né, para essa geração? Papai e mamãe, você já tem uma conta de e-mail, tá no Instagram, etc. Né? Então, exatamente. Então, acho que é um outro contexto. E tem uma coisa também, voltando, que é a seguinte, uma palavra já talvez até um pouco desgastada, mas eu acho que ela faz parte dessa nossa conversa, que é a tal empregabilidade, né? Então, o fato de você hoje ter a necessidade de desenvolver permanentemente novas competências, até para você estar em condições de ser um profissional atuante no mercado, isso vai fazer com que você desenvolva permanentemente a criatividade. Acho que a tecnologia é um grande facilitador a isso. Né? Não sei o Paulo se ele concorda com essa... Uma analogia com, né, muito antigamente, Ari, lembra lá, a gente tinha que fazer curso de datilografia, tinha que aprender, a gente não nascia sabendo. Exato. E de repente, raramente tinha uma máquina de
escrever em casa que você já, né, desde pequenininho tá lá, bateu, tá lá, né, até para comprar, ter uma, não era todo fiz curso mundo. de informática, a gente fazia, né, tinha uma empresa super conhecida, tal, que tinha Imagina. Ela tinha salas lotadas. Para digitar o negócio. Programação, não tem isso, né? Para quem, né, nasceu já sabe, é meio que automático, a coisa já dela, assim, não preciso. Eles nem leram o manual, né? Minha filha não leu o manual, ela não sabe ler, mas ela sabe como ver vídeo no YouTube, como desbloquear celular, e mais do que isso, ela tem muito mais habilidades no celular do que eu e a mãe dela. E você vê, em algumas gerações anteriores, né, a pessoa tinha dificuldade, vocês vão lembrar disso, de acertar a hora quando caía a força do videocassete, né? Então, para não ter estresse, vamos colocar ali um durex, para que ele não, pelo menos não fique piscando. E hoje uma criança com tamanha facilidade resolveria isso e está muito mais à frente. Resolver os nossos problemas de casa, que a gente, né, acerta isso aí, né? Até controle de TV, sabe? A TV que existe há muito tempo. Mas... Agora eu sempre dou um puxão de orelha nos convidados quando eles não respondem a minha questão. E parece que eu não consigo fazer bem a pergunta ou eles fogem mesmo. Porque assim, as novas gerações estão vindo mais criativas? Na visão de vocês? Ou estão menos criativas? Eu acho que elas assim, o pessoal tá... Porque eu já vi críticas, assim, inclusive na mídia mesmo, de uma geração mimimi, uma geração que não pensa, que tá todo mundo muito bitolado por causa de WhatsApp, fica o dia inteiro no celular e tal. Eu tenho um pé atrás em relação a esse tipo de afirmação, sabe? As pessoas são as mesmas em tese. Eu acho que o ambiente em que ela está hoje se desenvolvendo, crescendo, vivendo, é diferente de um ambiente do passado. Antigamente você não tinha isso, né? Eu lembro que você falou na máquina de escrever, quem tinha uma máquina de escrever em casa, era o top do que você podia imaginar em termos de uma redação de texto. Então eu acho que as pessoas continuam as mesmas, elas continuam tendo coração, rim, pulmão, exatamente. Sendo ingrato com essas novas gerações, assim, né? A gente aponta muito o dedo, né? Na minha época a gente era feliz porque a gente brincava na rua, porque a gente, né, fazia isso, fazia aquilo, e tinha isso, tinha aquilo. Hoje não tem mais, né? Gente, o mundo é assim. Você vê essa aproximação, né, da criança, do jovem com o celular. A minha geração é uma geração frustrada, porque nós não tínhamos celular, né? Eu lembro que eu brincava com o meu amigo Adilson, naquelas aulas fadonhas, né, de jogo da velha, pô. Então a gente discutia lá, brincava, e quem perdia tinha que pagar o lanche no intervalo, né? O que era o jogo da velha? É o celular hoje. Então o aluno, aí, falando no ambiente educacional, ele sabe diferenciar uma boa aula que ele está aprendendo, né? E se de repente não tem aquele conteúdo que ele espera, ele vai para uma alternativa, que seria de repente o celular. Né? Tem situações que é assim, você olha, o outro está lá mexendo no computador, o outro está no celular, o outro lá, e você pensa, ninguém está prestando atenção na sua aula. Não é verdade, porque você fala uma coisa, aquela pessoa que você falou, ele está em outro lugar, não está nem aqui e tal, ele vai lá e te dá uma... responde, sabe? Tem alguma coisa que você está assistindo. É diferente, é outra coisa, tá ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Eu digo o seguinte, que quando criança, quando a professora mandava a gente fazer uma pesquisa, você fala, meu pai do céu, eu vou ter que almoçar correndo e vou à biblioteca. Porque era na biblioteca, né, que você pesquisava. Hoje, se você pedir uma pesquisa, a pessoa indo para casa, ela já está pronta, ela já está pesquisando, já formata, já imprime, já te manda para o teu e-mail. Vou trazer um pouquinho para o tema novamente, porque a gente está batendo um papo aqui. Na versão da internet isso está entrando, mas no ar não, né? Porque a gente já abriu um grande parênteses. Mas vamos trazer de novo para o ócio criativo, Roberto, trazer um pouco para o tema da tua pesquisa, especificamente da tese, tal, que você relatou. O que favorece o ócio criativo? Assim, qual que seria o ambiente ideal para que isso se desenvolva? Primeiro, eu acho que é a pessoa se conhecer, né? Eu acho que ela tem que ter assim um juízo muito claro daquilo que ela faz bem e é competente, né? E por aí passa aquilo que você faz que é uma coisa assim natural, uma coisa que é prazerosa você fazer, né? Tem um ditado popular que diz, quando você faz aquilo que gosta, você nunca mais vai trabalhar. E eu confio muito nisso. Então, eu acho que o sucesso do ócio criativo é você desenvolver um trabalho, né? Uma atividade, porque viver é trabalhar, né? E aí, só fazendo um parênteses, Ari, se você me permitir, eu costumo diferenciar semanticamente duas palavras que às vezes ainda fazem parte de uma certa confusão na cabeça das pessoas. Quais são essas duas palavras? Uma coisa é trabalho,
outra coisa é emprego. Eu particularmente não gosto da palavra emprego, né? Insisto nisso em aula, porque eu não gosto, porque se você fizer um rápido exercício de reflexão e subtrair o prefixo em, virar prego. E o que é prego? Prego é aquilo que te prende, prego é aquilo que não te deixa agir. Já o trabalho não, o trabalho é alguma coisa libertadora. Então, se você consegue otimizar a sua vida desenvolvendo uma atividade que te dá prazer, que você sente que aprende cotidianamente ao realizar aquilo e que é alguma coisa que você faz um prazer total, então aí essa é a fórmula para mim do ócio criativo, que vale para um médico, vale para um pintor, vale para um frentista num posto de gasolina. Quer dizer, o ócio criativo ele não é preso à classe social, à formação acadêmica, tem a ver com a pessoa desenvolver uma atividade. Resumidamente seria trabalhar no que gosta, ter prazer no seu trabalho. O que não significa que você vai acordar às 8 da manhã e vai dormir às 10 da noite só fazendo coisas prazerosas. Não, tem aqueles espinhos que faz parte de toda e qualquer atividade, mas esse espinho não pode ser algo limitador, né? É que eu digo, o ócio criativo é assim, é você ter prazer para acordar numa segunda-feira fria, chuvosa e mesmo assim com um sorriso, sabendo que você vai construir alguma coisa para você e para o mundo. Gente, lá no primeiro bloco a gente falou sobre várias coisas e assim, uma coisa que para mim fica um pouco é o ambiente, né? Como que você considera, Paulo, o ambiente criativo? Assim, o que você considera que a gente pode imaginar assim, um ambiente criativo? Tem que ser um ambiente estimulador, né? Assim, e não parecer que é uma linha de produção, né? Um ambiente onde as pessoas tenham liberdade para se expor, né? Para colocar suas ideias, para discutir, para colaborar. E não assim, faça desse jeito porque eu estou te mandando. Tá. Né? Então, assim, trabalhar em equipe, eu acho que colaboração de todo mundo, né? Eu costumo dizer que quando uma pessoa tem uma ideia e trabalha em equipe, essa ideia não é mais dela. Exato. Não é mais dela. E aí parece que as pessoas têm um apego, né, às ideias, porque... Então vamos lá, a criatividade tem a ver também com outras características, outros comportamentos. Por exemplo, você colocou aqui a questão da generosidade. Sim. Quais outras características, professor? A generosidade, a liberdade, que nem o Paulo falou, o reconhecimento, né, de uma liderança em relação às conquistas obtidas. Uma coisa que para mim é um agente extremamente motivador, Paulo, é também você receber desafios, né, que sejam passíveis de serem cumpridos, mas que vai te provocar a ir um pouco mais longe, a de repente a tirar aquela carta da cartola que até então você não imaginava. Mas para que você possa atingir essa meta, esse desafio, você vai precisar se doar um pouco mais. E tem uma coisa fantástica, né? Você sabe tanto bem quanto eu que quando você consegue superar o desafio, você já é uma outra pessoa, porque automaticamente aquela pessoa ficou para trás antes do desafio. Aquela questão da autoestima que a gente estava falando, né? Você falou, olha, eu tenho esse talento, eu tenho, né, essa capacidade, né? Eu consigo, eu posso ir mais à frente ainda. Aí, assim, dentro desse universo, porque eu queria explorar essa questão do ambiente, se a gente tiver, por exemplo, um ambiente mais repressor, uma coisa mais autoritária, então, por exemplo, a gente não consegue pensar de forma criativa, fica muito mais difícil. O que deu certo no passado e automaticamente você vai... Você se cansa também, né? Exato. Você está sempre querendo sair da curva ali, sair da caixa e tal, mas não, sempre te colocam de volta, né? Não, olha, faz assim, que aquela questão que você tinha falado, né? O time que está ganhando não se mexe. E não, a gente sempre fez dessa forma, sempre deu certo, então para que a gente vai inventar moda, né? Não, tem que inventar moda sim. Tá. Né? Agora assim, vamos lá. Uma pessoa que está nos assistindo, e é muito comum as pessoas assistirem e tentarem tirar uma mensagem, né, de tudo isso. Assim, o que ganha, por exemplo, uma pessoa ao tentar trabalhar essa tal de criatividade? Assim? Na prática, o que seria? A vida dela seria mais prazerosa? Ganha em quê? Acho que seria uma pessoa mais feliz, acho que uma pessoa que teria um ganho no relacionamento com a sua família, com o síndico do seu prédio, com o pipoqueiro da esquina, você entendeu? Enfim, eu acho que a criatividade, ela também conversa diretamente
diretamente com uma qualidade de vida extremamente importante. Então eu vejo que a pessoa que de repente tem a crença que é criativa, se esforça para ser, utiliza das técnicas que o professor Paulo também citou em termos de um desenvolvimento contínuo, eu acho que ela tem uma qualidade de vida ali extremamente interessante. Né? E aproveitar não só o ambiente empresa, que a gente falou muito no programa, porque a criatividade ela não está limitada somente ao ambiente organizacional. Você pode ser criativo no trânsito, você pode ser... criar os filhos, né? Exatamente, exatamente. E até observar o seu filho, né? E dele você aprender com ele em termos de criatividade que ele tem, que na nossa época nós não tínhamos. Por quê? Porque ele já vem num ambiente hoje completamente diferente da nossa época. Hoje, antes de você falar papai e mamãe, você já tem uma conta de e-mail, você já tem uma foto no Instagram. Exatamente. Sim. Quer dizer, nós não vivemos esse mundo. Então, para nós, o desafio de educar um filho hoje, uma filha, né, que é o seu caso, também nos convida, enquanto pais, a sermos também abertos à criatividade, aprender com o pequeno, aprender com a pequena. E acho que esse aprendizado, ele é compartilhado e traz benefício para todos. Agora eu queria um pouco para a linha da pesquisa de vocês, até para trazer, porque assim, às vezes o programa tem sempre essa fundamentação, também a gente ficar jogando conversa fora, né? Aí eu queria começar contigo, Paulo, falar um pouquinho sobre a tua dissertação, porque você falou um pouquinho sobre essa questão do deboche, que para mim está dentro de um universo do bom humor, de explorar o bom humor, que a publicidade trabalha muito isso, né? O bom humor e a criatividade, eles andam juntos, assim? Eles andam juntos. Acho que um depende do outro. Não que sejam condições um para o outro, pré-requisito para um ou outro existir ou para praticar, mas eles estão totalmente relacionados. E você falou aí da dissertação, eu analisei filmes publicitários em que a presença do autodeboche era bem evidente. Por exemplo, pessoas famosos, celebridades, se colocando em situações que a gente poderia considerar ridículas, né? Elas se prestarem a um papel numa propaganda que vai para rede nacional e as pessoas vão rir dela naquela situação e tudo bem. Tudo bem você dar risada de você mesmo. Exato. Aliás, feliz do homem que consegue rir de si mesmo. É um estado de espírito. Claro. E aí foi em cima disso. E quando você dá risada de você mesmo, o humor está lá, presente o tempo todo. E o humor e a publicidade tem tudo a ver, né? Assim, porque quando a gente fala da publicidade, trabalhar na psicologia do consumidor, lá hoje com o neuromarketing, essa coisa de valorizar as reações emocionais, o humor é uma das formas mais práticas, assim, mais dinâmicas para conseguir isso, né? Para poder motivar o consumidor a comprar determinados produtos. Porque assim, o dia a dia já é pesado, a gente quer que fique mais suave para as pessoas, mais prazeroso e tal, mas você tem um ambiente de trabalho talvez, que te demanda muita coisa, tua cabeça já fica pesada, você pega um trânsito complicado, fora outros problemas. Quando você chega em casa, você quer relaxar, você quer alguma coisa que te dê algum prazer, e pode ser, por exemplo, uma propaganda, e a propaganda com humor, você já fala, já me deu uma satisfação ali, e aí você já tem uma identificação. Perfeito. Você fala, foi essa propaganda, foi essa marca que me proporcionou um momento legal, um momento bom. Muito mais tranquila no mind das pessoas e fica registrado. Né? Aí vamos lá, Roberto, aí no caso do teu doutorado, aí o ócio criativo, como que a gente pode identificar ou trabalhar para conseguir construir esse ócio criativo? O meu doutorado foi feito todo dentro de empresa, né? E, em termos daquelas empresas mais ou menos receptivas a esse fator da criatividade, dessa junção do trabalho, do estudo e do prazer, que nem eu citei, e utilizei muito ali as inteligências múltiplas do Gardner. Né? Quando eu falei que, por exemplo, é importante o autoconhecimento, porque se você pegar a plataforma do Gardner, você tem lá um elenco de competências. A gente não necessariamente consegue tirar 10 em tudo, mas naquela que você se sente mais forte, mais preparado, é aí que já me parece ser o pontapé inicial para você ter sucesso. E ser feliz, que é o que acho que todos nós buscamos. Sim. Então eu analisei empresas, pesquisei as empresas que têm um ambiente, pesquisei taxas de rotatividade, por que elas ocorrem, então já foi abrindo aí sinais daquelas empresas mais conservadoras que não conseguiam reter profissionais por serem empresas muito quadradas, não conseguia sair fora da caixinha.
E aquelas empresas mais inovadoras que as pessoas às vezes até, olha que coisa interessante, até que não ganhavam igual a um colega de uma outra empresa, mas ele não deixava aquela empresa de forma nenhuma, porque ele sabia que lá ele tinha um desafio, trabalhava, ele conseguia atingir resultados, ele aprendia com o que fazia, e isso tudo estava combinado numa sensação de prazer, que ele falava, não, daqui eu não saio. Perfeito. Aí a gente está chegando ao final do programa, né? Esse programa aqui, para quem não acompanha, né, o Pessoas de Valor toda semana, é um programa com duração de meia hora, mas que desde o programa com o professor Cordella e Ivan, a gente tem feito uma versão na íntegra, né, uma versão estendida, como você mesmo colocou, na internet, lá no site pessoasdevalor.com.br. Eu queria agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês dessem uma dica aí de criatividade, falassem, normalmente as pessoas assistem o programa, elas falam assim, ó, trouxe uma lição daquele programa, inclusive me param mesmo, falam, olha, aquela dica tal. Por favor, professor. Então, Ari, eu comecei citando o De Masi, né, que foi o patenteador do termo ócio criativo, e queria terminar com ele, né? O De Masi fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala que o ócio criativo é uma arte, né? E todas as pessoas são artistas. Perfeito. Paulo, professor Paulo. O conselho que eu dou é, assim, você colocar autodesafios, assim, né? Começar a fazer coisas diferentes, de formas diferentes. A tua rotina mesmo, né? Você está acostumado a fazer sempre aquelas coisas, pensa como você pode fazer aquela mesma coisa de uma outra maneira. E aí você vai adotando, aí você vai vendo, né, surgem novas possibilidades, você começa a enxergar de outra forma. Ou seja, fazer diferente para buscar resultados diferentes. Exatamente. No caso, né? Saia da zona de conforto. Muito obrigado, gente. Maravilhoso programa. Pessoas de Valor fica por aqui e você continue com a programação da Santa Cecília TV. Até a semana que vem. E muita criatividade para você.